Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Como é que você está? Você está em paz? Que a paz e a graça do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, esteja sobre você e sua família. Esse é meu pedido para você. Eu estou animado, estou alegre por pregar a palavra de Deus e mais feliz ainda por você estar ouvindo. É isso mesmo. Só lembrando a você, meu irmão ou minha irmã, o tema aqui que nós iremos abordar é um tema bastante polêmico para muitas igrejas, muitos irmãos. Eu deixo claro que aqui não estou para defender nenhuma igreja, nenhuma religião. Eu estou para defender aqui a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus como única regra de fé e prática, então acompanhe comigo esse tema, que é muito polêmico para muitos irmãos. Hoje nós temos no mundo cerca de mais de 47 mil religiões, só para você ter uma noção. E muitas delas dizem uma coisa da Bíblia, não dizem uma. Dizem outra, não dizem outra. E aqui eu fiz questão de fazer esse vídeo que a gente vai falar hoje sobre um tema a ser abordado, que eu creio que é um tema muito importante. E eu espero que você tenha a humildade de assistir esse vídeo e de se atentar à palavra de Deus. Procure todos os versículos que eu irei ler agora. E os que eu falar também, sem abrir a Bíblia, pode procurar na Bíblia e acompanhe. Esse é o convite que eu faço para você. A pergunta que eu lhe faço é: você já ouviu falar sobre um dia de guarda? Ou seja, um dia a ser santificado? O domingo, para muitas denominações hoje, é um dia a ser guardado. Ou seja, muitos irmãos dizem que não deve se trabalhar no domingo, não deve se fazer coisas mundanas no domingo, né? Na Bíblia tem algumas passagens que falam do domingo, isso é lógico. Só que o interessante é que nenhuma delas fala sobre a guarda do domingo. Esse já é um ponto que a gente pode abordar. Sempre que elas falam sobre um dia aconteceu isso, primeiro dia aconteceu aquilo. Outras denominações também creem no dia da sexta-feira, que é o dia a ser santificado pelo Senhor. Muitos creem em vários dias. E a Bíblia? O que ela fala? Em meio a tanta confusão, como a gente tem uma luz das Escrituras? Você já se perguntou? Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a fazermos uma viagem na palavra de Deus. Vamos estudar e aprender mais sobre esse tema? Amém? Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, verso 1 ao 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Aqui é uma passagem após Deus fazer todo o seu ato da criação. Fez a separação da luz e das trevas, ele criou os animais, criou as árvores, a natureza, né? E criou, por último, o que ele criou? Eu e você. Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E o que Deus fez no sétimo dia, você lembra? Leia comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmão, primeira coisa, o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de quem? De um animal? De um gato? Não. Ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E Deus falou: olha, eu lhe dou a permissão. Ou seja, lá em Gênesis você vai entender completamente se você ler Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Você compreenderá facilmente. Eu lhe dou autoridade para dominar sobre todos os animais. Ou seja, o homem deveria ser uma semelhança de Deus aqui na terra. Ele estaria abaixo apenas do Deus triunfo. E o que a gente entende aqui? Deus ele descansou no sábado, não é verdade? Ele abençoou o sábado e ele santificou o sábado. O que é interessante é alguns pontos para a gente tocar. Se Deus só tivesse descansado no sábado, estaria tudo bem. Porque foi Deus. Deus é o Criador. E nada implica a nós. Se Deus tivesse só descansado e abençoado o sábado, ainda ficava meio estranho. Mas ele não fez só isso.
Ele abençoou, né? Descansou e santificou esse dia. Só para nós termos uma noção, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas no original: hebraico, aramaico e grego. Essas línguas têm as suas traduções. Por exemplo, a palavra sábado aqui, em toda a Bíblia, tem um simbolismo. O termo usado aqui é Shabat. Shabat significa algo simplesmente assim, um dia separado, ou seja, um dia de guarda. Nós temos os Shabats, né, que é para ser santificado para Deus, e os Shabats diferentes. Um exemplo, lá em Números, lá em Levítico, nós vamos encontrar as festas cerimoniais. Levítico 23, se eu não me engano. Lá está escrito os sábados do Senhor, ou seja, tinha as festas que eles faziam do Pentecostes, que eles separavam esse dia para que eles festejassem para Deus. Tinha os sábados cerimoniais, que eram os sacrifícios que haviam naquela época, como o dia da expiação, que uma vez por ano era feita a purificação de todos os pecados, né? Você lê número 16, você vai entender melhor. E tinha um bode e um cordeiro que um representava Cristo, ou melhor, 2 bodes, né? Um representava Cristo e outro o próprio diabo, né? Que um era sacrificado, representando a Jesus, e o outro era solto do deserto. Então o sábado, a palavra Shabat tem explicações. Só que aqui, em Gênesis 2, 1 a 3, tem uma diferença. Que esse sábado que Deus nos manda, que a gente guarde, que a gente vai ler mais para frente essa realidade, não é um dia de guarda para mim. É um dia de guarda para Deus. Exatamente. É um dia que Deus quer que a gente guarde e santifique para Ele. Aí você pergunta, daí, não pode ser um dia de segunda, um dia de sexta, qualquer dia, não. O dia que Deus pediu foi esse. Exatamente. Agora, muitas pessoas, muitos irmãos dizem, mas foi dado para os judeus. Foi dado para o povo daquela época. Eu lhe faço a primeira pergunta. Quantas pessoas haviam após a criação? Só Adão e Eva. Adão e Eva eram judeu? Não. Fariseu? Não. Eles eram as primeiras criaturas criadas na terra. Isso mesmo. E me responda mais uma coisa. O sábado. Quando foi criado o sábado aqui, em Gênesis 2, 1 a 3, existia pecado? O ser humano tinha pecado já? Não. Então Deus criou o sábado mesmo antes do pecado. Porque o sábado, sabe o que simboliza também? O sábado, digamos que é o memorial da criação. Ou seja, após Deus ter criado tudo, Ele deixou um dia para que a gente relembre o Deus que nós temos. Amém, meu irmão? O Deus verdadeiro que eu e você tem. Um Deus que tem poder. E esse Deus ele nos pede um dia inteiro, que a gente vai entender para que Ele quer esse dia. Abra comigo o livro de Êxodo. Exatamente, o livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis, você encontra o livro de Êxodo. Abra comigo no capítulo 20. Versículo 8 a 11. Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos de Deus, da lei de Deus? Já? Você sabia que o 4º mandamento da lei de Deus é o sábado? Exatamente. O 4º mandamento é o sábado. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 11. Você entenderá comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Glória a Deus por isso. Então, Deus não quer que eu e você trabalhe no dia de sábado. Deus quer que você separe esse dia em comunhão completa com Deus. Aí você me pergunta, Dail, eu posso santificar outro dia? Eu não posso trabalhar, ficar sem trabalho outro dia? Eu falei, pode. No entanto, que você deixe o sábado em comunhão com Deus. Você está me entendendo? Vamos mais profundo.
Abra sua Bíblia em Ezequiel. Exatamente. Ezequiel, capítulo 20. Capítulo 20 de Ezequiel. Abra comigo. Versículo 12. Olha o que está escrito lá. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Leia o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Ou seja, meu irmão, independente da igreja que você for, independente do líder que você tiver, ou seja, que você seja, você pode ser até um padre, um bispo, um pastor. Meu irmão, a palavra de Deus deixa claro. O que diferencia o povo de Deus aqui na terra do povo do inimigo, do povo de fora, eu tenho que ser sincero, é a nossa fidelidade a Deus. Exatamente. E uma das partes que faz a nossa fidelidade a Deus é o sábado. Exatamente, o sábado do Senhor. E ele fala que o povo dele é o sinal. Um dos sinais do povo de Deus é o sábado. O sábado em comunhão com Deus. Aí você me pergunta, Adail, me responde uma coisa. Mas o que eu devo fazer no sábado que eu não posso fazer no sábado? Eu tenho que ficar em casa só dormindo? Só deitado em casa? Entenda uma coisa. A Bíblia fala no Novo Testamento, que a gente vai ler daqui a pouco algumas passagens, que os fariseus eram um grupo específico de pessoas. E esse povo, que surgiu cerca de 100 a 150 anos antes da vinda de Cristo aqui na Terra, ele colocou peso sobre as leis de Deus, que era conhecido como a lei de Torá, né? 613 leis. E eles falaram que no sábado, se eles pisassem no pé de mato, já tinha transgredido o sábado. Se eles cuspissem, já era uma transgressão do sábado. Se eles, por exemplo, eles não podem, em Israel até hoje, apertar nenhum botão no dia de sábado. Você está me entendendo? Então esse povo, como Jesus fala, né, hipócritas, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, né? Então esse povo colocou peso sobre o sábado. E Jesus colocou o sábado no seu devido lugar. Você vê na Bíblia, em nenhum momento, Jesus aboliu o sábado. Exatamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6, nos diz assim: e eu sou o Senhor vosso Deus e não mudo. Eu não mudo, Deus fala isso. Malaquias 3, 6. Por isso, vós não sois consumidos. Não, Deus não muda. Ele não cria uma lei aqui para depois ele apagar ela. De maneira nenhuma. Todas as leis se cumprem do Senhor. Com fundamento. Qual lei se cumpriu no Senhor na cruz? A lei do sacrifício. Você sabia que era todo dia sacrificado 2 cordeiros? Um de manhã e outro à tarde. O que representava esse cordeiro? João 1,29 nos fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falando de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era o verdadeiro Cordeiro. Então ele é a propiciação para o nosso pecado. Ou seja, não precisava mais sacrificar animais. Então essa foi um dos sábados que foi abolido. Ou seja, um do dia separado para Deus. Você está entendendo? Que a palavra sábado é um dia de separação. Pode ser separado um dia para o Senhor e um dia para uma festa, para alguma coisa. Você está entendendo? Então essa questão que muitos se tropeçam nesse ponto. Isaías 58, versículo 13 e 14, nos diz assim, olha que interessante que Deus fala. Versículo 13, já nos ajuda. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E aqui fala, não, então te deleitarás no Senhor teu Deus. Ou seja, o sábado não é um dia que eu pare de trabalhar. Deve ser um dia que você e eu não devemos trabalhar mais ainda, meu irmão. Só que tem uma diferença. Eu não devo trabalhar para o meu ganho financeiro. Eu devo trabalhar para ajudar o meu irmão, o meu próximo. Eu devo trabalhar, sabe para quê? Visitar um amigo no hospital, visitar uma pessoa que está doente. Porque a gente trabalha todos os dias, os 6 dias da semana, e Deus quer um dia especial, para que nós possamos trabalhar para Ele inteiramente na sua obra. Ou seja, eu e você, como cristão verdadeiro,
Nós devemos ser conhecidos não por ser aquele povo preguiçoso do sábado, que não faz nada. Nós devemos ser conhecidos por aquele povo que trabalha na obra de Deus. Você está entendendo? Para isso que foi o sábado. Por isso que lá em Marcos e Lucas, Deus nos fala, você não foi criado por causa do sábado, né? O homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. De sorte que o sábado é do Senhor, teu Deus. Você está entendendo? O sábado não é meu, o sábado é de Deus. É um dia de Deus. Um dia que Deus quer que eu e você tenha comunhão completa com Ele. Exatamente. Leia comigo. Lá em Lucas. Você sabia que o Novo Testamento também fala do sábado? É incrível. Lucas, capítulo 23, fala do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27, fala do sábado. Hebreus, capítulo 4, fala do sábado. Sabe quantas passagens na Bíblia mencionam o sábado? 278 passagens. Só 104 passagens falam para santificar o sábado do Senhor. Sabe quantas passagens falam do domingo? Para santificar? Deixa eu ver se eu lembro. Peraí. Nenhuma. Nenhuma fala para santificar o domingo. Tá entendendo, meu irmão? Nenhum dia da semana é tão sagrado, deve ser tão santificado como o sábado do Senhor. Exatamente. O sábado do Senhor, nosso Deus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 53. A partir do versículo 53 ao 56. Capítulo 23 de Lucas. Quem encontrou, diga amém. Amém? Você encontrou, meu irmão? Encontrei agora. Está escrito assim. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou no túmulo, aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia de quê? Da preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Ou seja, quem era esse corpo que estava sepultado, meus irmãos? Exatamente, era Jesus Cristo. E as mulheres fizeram o que aqui? Elas prepararam aromas e santificaram o sábado. Ou seja, era um dia de preparação. Qual é o dia da preparação? Ainda vou tocar nesse ponto em outros vídeos também. Espero que os irmãos gostem. O dia da preparação é a sexta-feira. Exatamente. A sexta-feira ficou para a gente preparar o dia para o sábado. Ou seja, se você tiver uma comida para cozinhar, se você puder cozinhar na sexta-feira, faça isso. E deixe o sábado inteiro para o Senhor. O máximo que você puder deixar para Deus é melhor. Tem coisas realmente que a gente não pode deixar. Na verdade, se você tem uma criança, não tem como você fazer um alimento de uma criança para você dar no outro dia. A gente tem que ter a consciência, né? Só que tem coisas que a gente pode deixar para fazer na sexta-feira para não fazer no sábado. E aqui nos fala que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Ou seja, mesmo na morte de Cristo, os seus discípulos, as mulheres ainda santificavam o sábado. Só para você ter noção, no Novo Testamento, só Paulo é mencionado que ele guardou o sábado 88 vezes. Você está tendo noção? A Bíblia é clara conforme a guarda do sábado. Hebreus capítulo 4, verso 4 nos diz que muitos ainda faltam entrar no descanso do Senhor. Muitos que ainda não entraram. Tem uma passagem na Bíblia que muitos se controvertem. Está lá em Marcos que os discípulos estavam colhendo espigas, que eram espigas de trigo, e estavam comendo. E os fariseus chegaram e disseram assim, olha, está vendo o que teus discípulos estão fazendo? Estão comendo no sábado. Estão trabalhando, né? Porque eles acreditavam que para ele era um trabalho. Só que eles iam morrer de fome? Não. E outras vezes também foi quando Jesus fez curas. Exatamente. Ele fez curas e os judeus e fariseus e escribas disseram que não podia fazer aquilo no sábado. E Jesus fala, é lícito fazer o bem aos sábados. Exatamente. Olha aqui, Marcos 2,27 nos diz,
E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Glória a Deus por isso. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, exatamente. O meu e seu Salvador, meu irmão. Então o sábado é dele. Você vê aqui, olha, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Presta atenção, capítulo 1, verso 10 de Apocalipse diz assim. João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Ou seja, qual é o dia do Senhor? Era o sábado. E João Batista se achou no dia do Senhor, que é o sábado. Para você ter uma noção, aqui esse livro de Apocalipse foi escrito cerca de 95 anos depois, né? Ou seja, não, desculpem, 95 anos que João Batista tinha, João Evangelista, né? Desculpem, aqui é muita coisa na nossa mente. João aqui tinha cerca de 95 anos de idade, e ele ainda santificava o sábado. Aí muitas pessoas dizem: ah, mas o sábado foi abolido. Muitos pegam versículos que abolem as leis cerimoniais, quando Deus diz que ele não muda, de maneira nenhuma. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Exatamente, capítulo 5, verso 17 de Mateus. Se atente para esse texto, meu irmão. Diz assim: eu não pensei, Jesus Cristo falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ainda fala: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será condenado, ou considerado, mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Deus não veio para mudar nada. Ele veio para cumprir. Cumprir a Escritura, meu irmão. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro que morreu por mim e por você na cruz. Ele é a propiciação para o meu e o seu pecado. Filipenses 2,7 nos diz que ele deixou seu poder e sua glória e veio em carne humana. Ele é 100% Deus, 100% homem. E glória a Deus por isso. Graças a ele nós temos vida hoje em abundância. Eu lhe pergunto: como você vai tratar esse assunto do sábado? A Bíblia nos diz que o dia do Senhor é o sábado. E o dia a ser santificado é o sábado do Senhor. Não é o domingo, não é a quarta, não é a sexta. É o sábado. Eu lhe pergunto: você é casado ou não? Não sei. Se você não for ou fosse considerar uma pessoa casada, imagine assim: você pode ir para o céu adulterando uma vez com a sua esposa por semana? Sim ou não? Não. Como nós podemos querer ir para o céu transgredindo o sábado do Senhor, sendo que é o quarto mandamento? Ele está encravado nas leis de Deus, nos 10 mandamentos. Só para nós termos uma noção. Quem escreveu os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 31, verso 18, nos diz que foi o próprio Deus. Exatamente. Com seu próprio dedo. A lei do Senhor é eterna, meu irmão. Exatamente. Deus não muda. Agora você me pergunta: Dail, o sábado é muito difícil. Eu não vou conseguir guardar, não vou conseguir separar agora, porque eu trabalho. Eu digo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nós não devemos guardar o sábado para nos salvar. De maneira nenhuma. A lei de Deus não salva ninguém. O único que tem poder de salvar um ser humano aqui na terra é Jesus Cristo. É a graça de Cristo que nos salva. Mas nós devemos guardar porque nós amamos o Deus verdadeiro e nós queremos obedecê-lo. Nós somos salvos para obedecer. Não é porque você não guarda o sábado que você vai se perder, não. Só que lembre-se que tem uma diferença quando você não conhece uma coisa, você pratica, e quando você conhece. E você está conhecendo algo interessante agora. Eu sei que se você procurar um líder religioso, ele vai citar alguns versículos. Vai. É Romanos. Alguns versículos que falam que a lei foi até João. Só que entenda que não tem só a lei do sábado.
Tem a lei do sacrifício, tem a lei cerimoniais, as leis festivas, ou os sábados festivos, leis sábados cerimoniais. O que é importante aqui não é o dia, é o que se faz no dia. Você pensar de uma certa forma, ninguém santifica o domingo hoje. Porque o pessoal ainda compra, ainda vende, e é um trabalho. Deus quer de mim, de você, a nossa fidelidade. Sabe por quê, irmão? Nós não conseguimos guardar a lei por nós mesmos. É Deus que nos capacita. A palavra de Deus lá em João capítulo 15, verso 5 nos diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. E ele pergunta: o que você pode fazer sem Cristo? Nada. E eu digo uma coisa para você, meu irmão. O sábado é do Senhor. E eu quero santificá-lo até o dia da sua vinda e da minha morte. Porque nós já erramos tanto. Não é verdade? Nós já pecamos tanto. Lembre-se de uma coisa. Atos, capítulo 17, versículo 30, nos diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Lembre-se disso. Você já não é mais uma pessoa que não conhecia. Aí cabe entre você e Deus, meu irmão. A palavra está nas suas mãos. Tem uma história, para finalizar a mensagem de hoje. Diz assim: tinha um menino chamado Joãozinho. E esse Joãozinho era um menino sapeca, rapaz. Já imaginou aquelas crianças bem desenroladas, bem bagunceira? Esse menino na escola, quando ele perguntava uma coisa ao professor, ele já respondia na ponta da língua. E todo mundo pensava que o professor era perfeito, por saber de tudo. E esse menino falou: hoje eu pego esse professor. Hoje eu pego ele. E esse menino, Joãozinho, ele pegou um passarinho novinho que ele achou e colocou atrás, na sua mão, fechou e colocou por trás. E chegou o seu professor e falou: professor, eu sei que o senhor é sábio, mas me responda uma pergunta. O que eu tenho aqui atrás? Se o professor falasse que era um passarinho, ele iria perguntar: e está vivo? Porque se tiver falasse que estava morto, ele deixava vivo. Se falasse que o passarinho estava vivo, ele deixava o passarinho morto. Está entendendo? E esse Joãozinho foi usar essa técnica contra o professor. Professor, duvido você adivinhar o que tem aqui nas minhas mãos atrás. E esse professor olhou, pensou. E falou: olha, João, o que você tem aí atrás eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Está nas suas mãos. A verdade está nas suas mãos. Se está vivo ou morto é você que sabe. A decisão está nas suas mãos. Está entendendo? A decisão está na minha e na sua mão. A palavra de Deus não foi para crente, não foi para católico, não foi para satanista, ela foi para toda carne aqui na terra. Porque todos que temem ao Senhor são chamados de cristãos. E eu e você somos cristãos, meu irmão. Então eu lhe digo uma coisa. Faça o que Pedro falou. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você prefere seguir um mandamento que foi criado por homem ou um mandamento que foi criado por Deus?